Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Então, nós estamos aí no capítulo 17, organização do espaço e urbanização e atividades econômicas. Então, o processo de urbanização, né, ela se dá pela saída do homem do campo para a cidade. Né? A saída do homem do campo é o êxodo rural. Ele aconteceu principalmente por causa do processo de industrialização, certo? Que aconteceu na região sudeste. A região sudeste teve todo o investimento na indústria, e aí o campo ele acabou se modernizando, né, com a modernização da indústria, então chegou várias máquinas no campo, facilitando o meio, né, de produção no campo, e aí as pessoas tendo que uma necessidade de sair do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. E aí, né, vem aumentando o número de população, né, urbana, e aí foi onde fez todo esse crescimento de urbanização. Então, a região sudeste, ela concentrava, né, mais de 87 milhões de habitantes. Isso é um dado do IBGE de 2017. E a região sudeste, ela apresenta a maior densidade demográfica do país. E 93% total da população vive nas zonas, né, nas áreas urbanas, que eram cidades. Vamos ver um pouquinho, né, sobre esse assunto a partir de agora. Então, as pessoas, como eu falei, tiveram essa necessidade de sair do campo para a cidade, né, de vender sua propriedade no campo e morar na cidade em busca de melhores condições de vida. E tem muita gente, né, que moram nas zonas urbanas, né, nas cidades, que precisam fazer movimentos diários, deslocamentos diários, né, fluxos diários, que são chamados movimentos pendulares. É uma migração que você faz diariamente. Por exemplo, né, deixa eu lembrar aqui um aluno, Ícaro. Ícaro mora em Itabaianinha, mas precisa trabalhar, um exemplo, em Tobias Barreto. Então, Ícaro sai pela manhã e vai trabalhar em Tobias Barreto e retorna no final da tarde. Então, ele faz essa migração diariamente em busca de quê? Do trabalho. Maria Clara, um exemplo. Maria Clara precisa estudar em Aracaju. Quando ela estiver lá na faculdade, ela vai fazer uma migração pendular todos os dias. Ela vai e volta, sabe? É só lembrando esse conteúdozinho que acontece nos grandes centros urbanos, né, nas cidades. Por exemplo, pessoas que moram em Aracaju, mas que trabalham em Itabaianinha. É um movimento pendular, faz migração todos os dias para trabalho, depois, no final da tarde, retorna para a sua residência. E aqui, né, nós temos aqui o setor primário, como é desenvolvido, né, o setor primário da região sudeste. Então, a agropecuária na região sudeste, ela é uma agropecuária moderna, né, uma agropecuária intensiva, ligada à agroindústria. Então, vejam só, o setor agrícola, ele é menos expressivo na região sudeste. Tem alguns cultivos, né, que são predominantes da região, né, que é cana-de-açúcar, algodão, café e laranja. O café foi muito importante, né, para a indústria, porque naquele período, né, eles tinham um grande número de plantações, eles conseguiram um lucro muito grande, e aí eles viram um caminho, né, para investir na industrialização da região sudeste. E aí eles pegaram todo o excedente, né, do café e começaram a investir pesado na industrialização da região sudeste. E a pecuária, ela é desenvolvida, né, de forma intensiva. Vocês sabem, né, o que é pecuária desenvolvida de forma intensiva. Extensiva, por exemplo, é o gado solto no pasto. E intensiva é o gado preso, com todos os cuidados, com acompanhamento de veterinários, com alimentação adequada, para quê? Para garantir uma alta produtividade, certo? Para que eles consigam, né, um lucro muito bom, né? E aí tem aí essa alta produtividade. A região, né, tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, a maior produção de leite do país, e ela se concentra principalmente em Minas Gerais
e uma partezinha de São Paulo. E eles têm toda essa questão também de investimento, industrialização, de usar todas essas matérias-primas, né, na indústria de laticínios. Então, também tem uma alta produtividade, né, na indústria de laticínios. E aqui nós temos, né, a questão das extração, né, dos recursos minerais. Várias jazidas, né, são encontradas na região sudeste e alguns minerais, né, que são encontrados são níquel, cobre, prata, cromo, zinco, calcário, chumbo, urânio, cassiterita, manganês, bauxita, diamante e ouro, e entre outros, né? E tem também a extração, que é muito importante também, do petróleo e do minério de ferro. E aí nós temos, né, o chamado famoso quadrilátero ferrífero, que além de produzir para o mercado interno, existe uma grande produção para o mercado externo, para vender para outros países. E o Brasil, né, ele é grande exportador, especialmente para a China, né, desse material aí que é o ferro. O petróleo, né, cerca de 80% do petróleo nacional é produzido na Bacia de Campos, que se estende desde Vitória, no Espírito Santo, até Cabo Frio, no litoral fluminense. O estado de São Paulo contribui para a produção petrolífera em menor escala. Além de concentrar a maioria das refinarias do país, o Sudeste é o maior consumidor nacional de produtos derivados do petróleo, principalmente de combustíveis. Como vocês sabem, né, região Sudeste, eu já falei, uma região que tem um desenvolvimento muito grande na industrialização e necessita muito dessa matéria-prima do petróleo, tanto para a circulação, certo? Para o combustível, que é a circulação dos transportes, circulando as mercadorias, quanto como matéria-prima na produção, né, de energia, né, como fonte de energia para as indústrias. Setor secundário. Então, setor secundário, o que é o setor secundário? Setor secundário referente a quê? Indústria e construção civil. Então, o setor secundário, a região sudeste, é muito importante e muito diversificado. E, como eu já falei, né, a região sudeste ela teve todo esse avanço, principalmente pelo acúmulo de riquezas da resultante da cafeicultura, né? Então, acumularam as riquezas, os grandes empresários pegaram e fizeram o quê? Investiram na indústria. Então, foi muito favorável aí para a região, porque, né, com indústria gera emprego, né? Então, gerando emprego, gera renda, circula a economia da região. Então, circula o comércio fica aquecido. E aí nós temos, né, na região sudeste um parque industrial bastante diversificado, com indústrias têxtil, vestuário, calçados, química, subalcooleira, que a subalcooleira é a indústria de quê? De açúcar e de álcool. Então, atualmente o Sudeste é responsável por cerca de 55% do PIB brasileiro, ou seja, mais da metade de toda a riqueza do país é produzida na região Sudeste. E, né, nós observamos aí que tanto a indústria é forte na região Sudeste, mas também eles também conseguem gerar, né, vários empregos. A industrialização concentradora. Então, aqui no mapa é a concentração, ele mostra a concentração industrial da região Sudeste. Vocês observem aí, né, que essa concentração, os centros industriais, né, e de desenvolvimento tecnológico, eles vão ficar onde? Nas capitais, né, onde vai ter um maior fluxo de pessoas, um maior fluxo de negociações. Então, observem aí, São Paulo, né, as partes que estão mais verdinhas, um acúmulo de indústria, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, vocês observam aí que tem um acúmulo muito grande, né, de indústria. E aí nós temos a desconcentração industrial, que hoje é um objetivo, certo, dos grandes governantes, dos governantes em geral, tanto federal, estadual quanto municipal, de desconcentrar. O que é esse desconcentrar? Né? É promover, né, essa integração territorial, melhorar essa distribuição, principalmente das indústrias. É que as indústrias saiam dos grandes centros urbanos e as indústrias elas comecem a ir para os interiores,
para as cidades menores, para os estados menores. E aí, para chegar essa indústria, sair das grandes centros urbanos e para os interiores, o que acontece? Precisa de acordos, né, de alguns acordos comerciais, né, com as parcerias, quanto os governantes do estado, quanto governantes dos municípios, que são esses incentivos, né, que são as isenções de impostos, isenção ou redução de impostos e doação de terrenos. Aqui são alguns exemplos, né, dessas medidas, que são essas parcerias que eles fazem. Por exemplo, vamos dizer que Maria quer instalar uma indústria em Itabaianinha. Então, Maria vem conversar com o prefeito e aí tenta um acordo, né? E o prefeito diz assim, olha, Maria, eu vou fazer o seguinte, você vai passar 2 anos sem pagar imposto. E aí ela se anima toda e vou instalar minha indústria lá na cidade de Itabaianinha, porque lá eu consegui 2 anos sem pagamento de imposto. Então, para ela, como empresária, vai ser bom, né? Porque ela vai passar 2 anos. E para a cidade, vai ser muito bom. Então, por que vocês poderiam, né, pensar o seguinte, por que o prefeito vai fazer esse acordo se ele não precisa? Então, porque para a cidade é bom. Para a cidade vai gerar emprego, né? Uma indústria se instalando em Itabaianinha gera emprego, automaticamente vai gerar renda e vai circular a economia, o comércio vai ficar aquecido e as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. Então, por isso que eles fazem esses acordos, certo? E é muito interessante. E hoje vem crescendo muito essa desconcentração. Hoje as indústrias elas estão saindo muito, né, dos grandes centros urbanos para as regiões mais afastadas e principalmente para países subdesenvolvidos. Essa instalação está sendo mais frequente. Vamos lá. Então, nossa aula vai ficando por aqui. Fique em casa, fiquem com Deus e responda a atividade aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau!